Bom dia, alunos do 7º ano. Então vamos lá para a nossa aula. Nossa aula, o próximo assunto do livro de vocês é o assunto de ecologia, certo? Então, o que é ecologia? Ecologia é a parte da ciência que ela estuda a relação dos seres vivos com o meio ambiente. Então, é aquela parte que vai estudar o comportamento dos animais, a relação que os animais e que os outros seres vivos estabelecem entre si. Então, vamos ver como o nosso meio ambiente ele se organiza, certo? Tudo parte de um átomo, que é a menor partícula do universo. Um átomo, ele se juntando, ele se forma uma molécula. A junção, conjuntos de moléculas, forma uma organela. As organelas vão formar, claro, uma célula. Um tipo de célula, junto com outro tipo de célula, forma um tecido. Um tecido se junta, o conjunto de tecido vai formar um órgão. E um órgão vai formar um organismo. Claro que esse organismo na natureza, ele não sobrevive sozinho. Nós não somos super independentes. Nós necessitamos de relação com o meio ambiente e com outros seres vivos. Claro que nós precisamos, para sobreviver, nós não somos autossuficientes. Nós precisamos de luz, nós precisamos de água, certo? E tudo isso está presente no meio ambiente. Então, todos os organismos que estão presentes no meio ambiente, ele necessita desses tipos de coisa, ele necessita se relacionar com outro ser vivo também, certo? Então, nós temos aqui um organismo. Um organismo, ele é representado por uma espécie de lobo, uma espécie de raposa, certo? Somos espécies, claro que existem milhares de espécies diferentes na natureza. Então, se eu tenho organismos com as mesmas características, eu tenho uma população. É uma população de uma certa espécie, porque aqueles organismos, eles são parecidos, iguais não, parecidos, certo? Eles detêm de características parecidas, semelhantes. Então, eu tenho uma população, certo? A junção de uma população de uma certa espécie com uma população de outra espécie, eu tenho uma comunidade que se relaciona entre si. Então, se eu tenho uma população de coelhos, uma população de cobras, uma população de plantas, ali eles juntos no mesmo espaço, tendo uma relação, eu tenho uma comunidade, certo? Já o conjunto dessas comunidades, eu tenho uma comunidade, então eu tenho vários lobos, várias raposas, vários coelhos, várias plantas de espécies diferentes, várias comunidades, eu tenho um ecossistema. E a junção de todos esses ecossistemas, vamos dizer, na nossa Mata Atlântica, por exemplo, que é a nosso principal bioma aqui. Nós temos lá uma população, uma comunidade de arara, certo? Uma população de arara, uma população de betivi, uma população de jiboia, uma população de palmeiras, formando comunidades, certo? Formando um ecossistema diferente. E todos esses ecossistemas se juntam à nossa Mata Atlântica, com o nosso manguezal, com a caatinga, com o cerrado. Eu formo nossa biosfera. Então, biosfera nada mais é do que a esfera de vida. É o nosso planeta que existe vida. Então, nós temos, para fixar melhor, organismo é quando eu tenho um só indivíduo de uma tal espécie. Esse organismo, quando ele se junta com outro organismo da mesma espécie, ele forma uma população. Cuidado para não confundir população com comunidade. População, eu tenho indivíduos da mesma espécie, então indivíduos que detêm da mesma característica, que eu tenho uma população de elefante, certo? Comunidade é quando eu tenho uma população de elefante com uma população de zebra. Eu
eu tenho uma comunidade, porque já tenho espécies diferentes. E ecossistema é quando eu tenho essas espécies diferentes em um certo espaço interagindo. E eu tenho também ali fatores abióticos. Lembrem-se que, já disse na sala, fatores bióticos. Bio significa vida. São aqueles organismos que têm vida. E abióticos são os fatores que existem naquele ambiente, mas que são indispensáveis à vida, certo? Que são necessários para que a vida aconteça. Então, a temperatura, a umidade, a água, certo? Essas coisas. Então, quando interage tudo isso, eu formo um ecossistema. E a junção de um ecossistema com outro ecossistema, por exemplo, um lago, ele é um ecossistema. Ah, professora, ele é um ecossistema, um lago? Claro, você tem uma temperatura, você tem vida ali dentro, você tem uns peixes, uma rã, certo? Você tem alguns seres vivos ali e que ele está interagindo com seres abióticos. Então, dentro de um lago, você tem um ecossistema, que é um ecossistema diferente do ecossistema que tem cá em cima de uma árvore. Uma árvore é um ecossistema. Uma árvore sozinha, se você tiver uma árvore em um certo lugar que estiver todo degradado, certo? Um solo todo pobre, que não tenha nenhuma vegetação, arrancou tudo, mas deixou uma árvore lá. Nessa árvore eu tenho fungos, nessa árvore ela já é viva, nessa árvore a temperatura vai influenciar ali, pode ter grilo, pode ter algum sapinho, certo? Alguns seres vivos, às vezes essa árvore pode ser frutífera, vem à noite morcego ou vem algum pássaro ali, então ali também é um ecossistema. Nós temos ecossistemas diferentes, certo? E esses ecossistemas, eles se diferem pelas condições, porque cada um vai ter características diferentes. Então, aqui nós temos um ecossistema aquático e nós vamos ter um ecossistema terrestre, certo? Eles vão diferir entre si. Um ecossistema aquático, em um ecossistema marinho, a luz ela é um fator limitante, porque tem locais no ecossistema aquático que a luz ela não penetra. Então, os seres vivos fotossintetizantes, que são aqueles que necessitam da luz para sobreviver, para realizar a sua fotossíntese, ele não vai sobreviver em um ambiente onde a luz não vai. Então, a luz, num ambiente aquático, ela é um fator limitante. Já no ambiente terrestre, a água é muitas vezes um fator limitante, certo? O que você tem em abundância no ambiente aquático, você já não tem no ambiente terrestre. Então, no ambiente terrestre, a água vai ser um fator mais limitante do que a luz. No ambiente aquático, há uma variação de temperatura mais amena. Então, não há uma variação brusca de temperatura. Se o mar ele se aqueceu durante o dia inteiro, ele vai perdendo essa temperatura ao longo da noite. Não é porque anoiteceu que há uma queda brusca de temperatura. Já no ambiente terrestre, essa variação de temperatura, ela cai mais. Então, esse é um fator limitante para alguns seres vivos que vivem na Terra. O oxigênio, às vezes, é um fator limitante no ambiente aquático, certo? Porque no ambiente aquático você precisa ter o aparelho respiratório próprio para um ambiente aquático. Teve uma vez que eu lembro que o aluno perguntou por que a gente não conseguia respirar. Era porque não tinha oxigênio? Claro que não. Tem oxigênio. É nos mares que tem mais oxigênio por causa dos seres fotossintetizantes, que são as algas verdes. Só que a gente não tem o aparelho respiratório próprio para aquilo. Então, a gente tem pulmão, nós somos seres pulmonados, não somos branquiais, nós não temos brânquias e conseguimos respirar embaixo da água. No ambiente aquático, requer um esqueleto menos rígido de seus habitantes, então eles são mais móveis. Já para andar no ambiente terrestre, geralmente a gente precisa de um ambiente mais rígido, ou de um esqueleto mais rígido. A biomassa vegetal é menor e as cadeias alimentares maiores, certo? Então, no ambiente aquático tem uma cadeia alimentar maior. Já no ambiente terrestre, menor. Nós temos duas grandes diferenças no nosso ecossistema, que é o habitat e o nicho ecológico. O que é habitat? Habitat é o endereço
do ser vivo? Onde aquele ser vivo habita, certo? Então, você tem uma arara. Onde ela habita, a união dela é na tal árvore, certo? É o local onde ela vive. Mas qual é o nicho ecológico daquela arara? Então, eu quero dizer qual o modo de vida daquela arara, qual a profissão, o que é que ela desempenha naquela árvore, como é que ela se comporta naquela árvore. Então, habitat vai ser sempre diferente de nicho ecológico. E os seres vivos, eles podem habitar o mesmo habitat, mas eles vão ter nicho ecológico diferente se eles forem de espécies diferentes. Por exemplo, você tem uma arara e você tem um grilo. Eles sobrevivem naquela árvore, em uma certa árvore, mas eles têm o mesmo nicho ecológico, eles se alimentam, eles se comportam da mesma forma? Claro que não. Então, eles não possuem um mesmo nicho ecológico. Então, todos os seres vivos que são de espécies diferentes, geralmente eles têm, pode ter até o mesmo habitat, mas o nicho ecológico dele vai ser diferente, porque o comportamento, um às vezes é diurno, o outro tem hábito noturno, a alimentação deles são diferentes, certo? Agora, se for da mesma espécie, eles vão ter o mesmo nicho ecológico. Nós estamos tendo no nosso planeta uma grande perda da biodiversidade, certo? E essas perdas da biodiversidade, claro, o principal agente causador é o homem. Nós temos uma destruição e diminuição dos habitats naturais, porque a gente está sempre em busca da melhoria, da comodidade, certo? O crescimento populacional também. Então, a gente está sempre explorando os lugares, transformando em cidades, transformando em parques, certo? Em indústrias, e aí vai perdendo o habitat desses seres vivos. Introdução de espécies exóticas ou invasoras é quando você traz uma espécie diferente para aquele ambiente. E geralmente você não tem um predador. Então ele acaba competindo com as espécies que são nativas e acabando tomando o espaço, o alimento daquele. Um exemplo disso é o caramujo africano que nós temos aqui na nossa região, que é uma espécie exótica e ele foi introduzido, não tem um certo predador e aí ele se transforma em uma praga, porque ele acaba competindo com outros organismos. E se ele não tem um controle, um predador que faz um controle ambiental, que diminui, ele acaba tomando por todas as partes. Exploração excessiva de espécies animais e vegetais, as pessoas não se detêm em usar só o necessário, cada vez quer mais e aí explora e quer retirar da natureza o que não se pode, como os animais silvestres, para a venda. Caça espécies e pesca sem critérios, tráfico da fauna e flora silvestre, poluição do solo, da água e da atmosfera, ampliação desordenada das fronteiras agropecuárias dentro das áreas nativas e as mudanças climáticas que são causadas principalmente por tudo isso. A gente tira a vegetação, a gente transforma o nosso espaço natural em indústria, em grandes cidades, a gente polui com nossas fábricas, então isso tem causado as mudanças climáticas, o nosso aquecimento global. Nós, claro, eu já disse que na natureza nós não estamos sozinhos, que nós precisamos nos relacionar, certo? A gente relaciona para alimentação, para acasalamento e para alimentação nós vamos ter aqui a cadeia e a teia alimentar. A cadeia alimentar apresenta um fluxo unidirecional, certo? Então a cadeia é diferente da teia. Na cadeia alimentar, você vai seguir uma direção. Aquele alimento, ela é menorzinha, certo? Aquele alimento só vai servir para um outro ser vivo. E um outro ser vivo só vai servir para o outro. Já numa teia alimentar, um ser vivo pode servir como alimento para vários outros ser vivos. Aquele outro ser vivo que se alimentou do ser vivo anterior também vai servir para vários seres vivos, certo? Nós temos diferentes níveis tróficos. Nós temos os produtores,
que são aqueles organismos autotróficos. Auto quer dizer suficiente, eu produzo sozinho. Autotróficos são os organismos fotossintetizantes. São aqueles organismos que eles realizam a fotossíntese e que eles retiram disso o seu alimento para sobreviver, certo? Então, a luz, você não, uma planta, você não vê uma planta matando um outro ser vivo para se alimentar. Ela fica lá plena, linda, maravilhosa, e através da luz do sol ela consegue realizar a fotossíntese e se alimentar. Então, esses são chamados de produtores. Consumidores são aqueles organismos heterotróficos, aqueles organismos que necessitam de uma matéria orgânica, necessitam de uma energia que é advinda de outro ser vivo, certo? Então, nós, seres humanos e os outros animais, certo? Eles necessitam, nós somos consumidores, nós necessitamos de se alimentar de outro. Professora, só de outro animal? Não. Certo? Tem pessoas, tem animais que são herbívoros ou que são veganos, eles precisam só de uma fonte de matéria orgânica, de uma fonte mineral. Então, ele pode se alimentar apenas de seres produtores, de vegetais, certo? E existe também os decompositores, que são aqueles animais ou aqueles organismos responsáveis por realizar a decomposição. Então, eles vão quebrar, eles vão decompor a matéria orgânica. Eles são importantíssimos, porque imagine da gente se não houvesse os decompositores, as bactérias, os fungos, que acabassem com a matéria orgânica. Então, tudo que morresse, tudo que fosse resto, lixo, no nosso planeta ainda estaria aqui. Então, a gente seria impossível a vida hoje, já que tudo no nosso planeta Terra há milhares de anos estaria por aí jogado porque não foi decomposto. Então, na natureza, nada. Não, na natureza, tudo que morre se transforma, certo? Ele volta ali para o solo em forma de minerais e aí vai servir de novo, é um ciclo, certo? Então, já a teia, como eu falei, elas são várias cadeias alimentares que se cruzam, portanto, elas não são lineares, certo? É uma cadeia que se cruza com outra. Vamos aqui ver para melhorar. Então, aqui é uma cadeia alimentar. Um produtor que serviu para um roedor. O roedor já serviu de alimento para a raposa, então ela segue uma linha, certo? Ela segue uma linha, ela não vai se cruzando. Já em uma teia alimentar, várias cadeias, certo? Que elas se cruzam. Então, esse sapo daqui, ele serviu de alimento para a cobra, certo? E assim vai. Ele pode servir de alimento para vários outros seres vivos. Se tivesse um gavião aqui, também poderia servir. Já a cobra serve aqui de alimento também para um gavião que nem está na nossa cadeia. Então, você vai ter um cruzamento de várias cadeias alimentares na teia. Então, galera, bom estudo, continuem aí em casa, mas estudando muito, viu?